dia glorioso, é um dia memorável. A Santa Ceia do Senhor, como o irmão já falou, todo crente deveria participar da Ceia do Senhor, porque é um ato de fé, um ato de confirmação, um ato de declaração que nós somos diferentes. Mas só podemos participar das ceias e nos batizarmos nas águas. E se faz necessário que assim seja, porque Jesus está falando. É o nosso Deus. Sem demora, eu quero convidar os irmãos, quase a leitura que já foi feita. Aqui eu vou fazer aqui, só que vai começar no capítulo, versículo 20, capítulo 11, vai começar no versículo 20, vai até o 34. Ele diz assim: quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor que vocês comem, pois na hora de comer, cada um trata de tomar sua própria refeição. E assim, enquanto uns ficam com fome, outros chegam até as cabeças. Por acaso vocês não têm suas próprias casas, onde podem comer e beber? Ou será que ele prefere desprezar a igreja de Deus e envergonhar os que são pobres? O que é que vocês esperam que eu lhes diga? Querem que eu os elogie? É claro que eu não vou elogiá-los. Porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Assim também, depois de jantar, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. De maneira que, cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão do Senhor ou beber do seu cálice, de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, cada um examine a sua consciência e então coma do pão e beba do cálice. Pois a pessoa que come do pão, que comer do pão e beber do cálice, se reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. É por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos e alguns já morreram. Aqui nessa referência do versículo 20, eu pesquisei alguma coisa sobre essa parte aqui que o apóstolo Paulo fala, que se reúne antes, outros se reúnem depois, uns se enviar, outros enviar a vida, e para que os irmãos entendam que ele está fazendo aqui, e o apóstolo Paulo está falando aqui, não é da ceia. Era um jantar, naquela época da igreja primitiva, era uma refeição refeições sociais na igreja primitiva, que era chamada festa do amor. Era como nós fazemos hoje, reunimos alguém para jantar, para um lanche, entendeu? Então, aqui nesse versículo aqui, ainda ele não está falando da ceia, ele está falando desta reunião que os coríntios faziam e principalmente os mais ricos, os mais poderosos, mas que também incluía aqueles de menos condição, aqueles menos favorecidos, aqueles que não tinham com tanta abundância em casa como os ricos tinham. E então os
coríntios não faziam assim. Cada um levava seus próprios alimentos, porque era para ser uma refeição comum, como fazia a igreja primitiva. Era uma refeição de verdade, era comum, mas os coríntios não faziam assim. Cada um levava seus próprios alimentos. Os ricos, como o apóstolo Paulo fala que enche a barriga, come tanto e bebe tanto que ficam embriagados. Então os coríntios não faziam assim, cada um levava seus próprios alimentos. Os ricos comiam com opulência, enquanto os pobres tinham muito pouco para comer. No versículo 22, ele fala sobre isso. Vocês não têm casas onde vocês podem comer e beber à vontade. Ele estava falando isso para eles. Os ricos desprezavam os pobres. E isso levou às dissensões e contendas, e à embriaguez e à vergonha. Pelo fato de estarem reunidos os ricos e pobres, e os ricos fazerem essa diferença a respeito dos pobres. Eles não esperavam quando os pobres chegassem para comer. Daí o apóstolo diz que uns enchiam a barriga e outros ficavam com fome, porque a ceia do Senhor não comemos para encher a barriga. Então aqui ele está falando do jantar, que era normal na igreja primitiva. Os ricos devem reservar os pobres, e isso levou às dissensões e contendas, e à embriaguez e à vergonha. Estas coisas nos desqualificaram para o seio do Senhor e gerar doença e morte. Aí quando diz aqui muitas tradições dizem muitos já dormem, o apóstolo está se referindo à morte física. Muitos já morreram, é a morte física. Eram acometidos por doenças e chegaram a morrer por causa dessa desobediência, dessa glutonaria, que é o pecado que a Bíblia negava. Então eles eram orgulhosos, eles não esperavam que os pobres também levavam de acordo com o que tinham, e muitos nem levavam porque não tinham. Então o apóstolo Paulo diz que uns enchiam a barriga, bebiam tanto que ficavam embriagados, e outros não tinham nada para comer. Aí ele chega a dizer que isso ele não elogia os coríntios, né? Os corintianos. Então nós precisamos entender essa diferença aqui quando faz a leitura. Estava tratando de um jantar social com toda a igreja de Coríntios. Estava tratando disso. A ceia era depois, como nós vemos aqui. Às vezes aqui diz assim, por acaso vocês não têm as suas próprias casas onde podem comer e beber? Ou será que preferem desprezar a igreja do inverno da São Paulo? O que é que vocês esperam que eu diga? Que nos elogiem? É claro que não elogiem. Numa certa versículo aqui, o apóstolo Paulo fala que eles comiam, ficavam sem comer, porque não tinham para levar, e os que tinham levavam uma abundância, mas não se livravam dos pobres. E isso não convém, isso não era ainda a ceia do Senhor. A ceia era oferecida, a ceia, depois desse jantar. Aí é que se fazia a ceia. Depois os irmãos podem olhar aqui. A minha é um pouco mais estendida, porque a nova tradução da linguagem de hoje. Eu gosto muito dela, porque ela esclarece muitas coisas que às vezes a gente não entende em outra. Mas a ceia do Senhor tem para o crente diversas significações. Agora eu pergunto para você: o que significa de verdade esta reunião na qual
nós estamos hoje? O que significa? Responda para mim. O que significa isso? Você está aqui para participar do vinho, do pão, com o coração grato a Deus pelo que você é hoje. Aleluia. Pelo que você, pelo que nós recebemos do Senhor, que foi de graça para nós, foi um custo muito alto para o Senhor. Ele morreu, ele passou vergonha, ele foi caluniado, ele sofreu afrontas, ele foi chicoteado, foi um custo muito alto. Mas para nós não custou nada. Então, o que é que significa esta ceia para nós? Como está a nossa alma? Como está o nosso espírito? Aleluia! Como está o nosso interior para tomar hoje a ceia do Senhor? Aleluia! Que é uma representação viva que a igreja do Senhor comemora todo mês. Como é que nós estamos hoje? Pedimos perdão para alguém de casa? Porque é muito fácil contrariar alguém sem ser agressivo. Então nós precisamos entender. E aqui vai dizer algumas definições. Porque diversas significações da ceia. É uma confissão da unidade cristã. Nós estamos aqui reunidos confessando que somos um em Cristo. Aleluia. É o melhor união entre Deus e o seu povo. Aleluia. Porque neste momento nós comemoramos com alegria a nossa liberdade e foi nos dada por intermédio da morte do sangue derramado do nosso Senhor. A segunda significação é uma confiança de que tudo depende da sua morte. Não temos, não somos, não vamos, não fazemos nada sem Jesus estar conosco. Aleluia! O Senhor Jesus teve por livrar-nos desta maneira do preço do nosso resgate. Por quê? Aleluia! Por que ficou essa memória escrita, esse memorial escrito com a ordenança de fazer o voto possível todos eles? Qual era a intenção de Jesus naquele momento? Aleluia! Quando ele instituiu este momento sublime, que é o momento mais gracioso, que é o melhor momento para nos reconhecermos como membros do corpo de Cristo. E eu acredito piamente que Jesus se alegra quando nós, com o coração simples, manso e humilde, reconhecendo que nada somos, nos reunimos para participar do seu memorial. Aleluia! Então, Jesus lembra-nos desta maneira, porque lembrar facilmente nós esquecemos do fato que todo dia, toda noite, toda vez se lembra da ceia do Senhor. Nós vamos nos lembrar da ceia do Senhor quando chega no primeiro caso do tempo central, que é na primeira segunda-feira das congregações e no terceiro domingo. É ou não é? Nós ficamos todo dia nos lembrando do sacrifício de Jesus no Calvário. Às vezes não. Às vezes o corre do dia a dia nos tira desse. Embora sabendo que Jesus morreu, agora nós dizemos: Senhor, morreste por mim. E aqui foi instituído para que nós não esqueçamos do fato do sacrifício de Jesus, que foi feito por nós, quando nós ainda não éramos ninguém. Aleluia! Aleluia! Mas o Senhor já via o futuro, Ele já sabia que nós estaríamos aqui hoje. Aleluia! Ele já se encarregou de fazer
de tomar ceia demonstra publicamente a gravidade do pecado. É para nos lembrar que nós somos pecadores, pobres pecadores, que se não fosse a morte de Jesus, nós estaríamos condenados ao inferno. Mas pela morte de Jesus Cristo, pelo sacrifício que Ele fez da cruz do Calvário, aleluia, nos faz, nos demonstra publicamente que nós não estamos aqui por mérito nosso, porque mas tem um único e poderoso mérito de Jesus, de se entregar à cruz do Calvário. Outra significação é uma confissão de interesse pessoal em Cristo. Glória a Deus. É tanto que eu não posso jejuar, o jejum, a ceia, tomar ceia individual. Então, cada um de nós precisamos sentir a necessidade do batismo e depois do batismo, a necessidade da ceia. Aleluia. Porque ela faz mais bem a nossa alma, porque é o próprio Jesus que não precisa mais. Aleluia, nunca precisou. Mas ela faz bem a nossa alma. Aleluia. Cada crente tomando os símbolos sagrados deve meditar. Sem a exposição feita por Deus Salvador, meus pecados estariam todos sobre mim. Se este sacrifício de Jesus, todos nós estávamos andando afastados para o inferno. Depois, o amor de Cristo para comigo foi provado até a morte. Aleluia! Tem alguém aqui que duvida do amor de Deus? Tem alguém aqui que se atreve em oração e dizer: Senhor, tu não me ama mais? Senhor, tu estás mais olhando para mim? Aleluia! Mas o amor de Cristo prova que ele provou o seu amor até a hora da sua morte. Ele estava provando o seu amor. Aleluia! Grandioso, glorioso, aleluia! Por nós que não éramos nada. Aleluia! Nem tínhamos interesse. Foi através do sacrifício de Jesus, o seu amor, a conversão pelo Espírito Santo de Deus, ele nos fez entender a nossa situação e o que nós seríamos sem Jesus. Quem interessa apenas aos crentes que esperam a sua vida. Esse memorial, o batismo não deve interessar só na esperança de voltar à vida do Senhor. Só isso. Deve ser mantido na esperança que nós vamos ver Jesus. Nós vamos ver Jesus. O nosso interesse não basta estar só preocupado com a vida de Jesus, porque, aleluia, esse dia é com Ele, cabe a Ele, mas nós precisamos estar interessados, aleluia, em ver o rosto de Jesus e assentar-se na mesa com o Senhor e recebido por Ele, aleluia, a recebermos aquilo que está guardado para nós. Senhor, aleluia, louvado seja o Senhor para sempre. Glória a Deus. Que poderemos estar praticando pela última vez antes de voltar à volta dele. É uma lembrança. Quem sabe se na próxima ceia nós ainda estaremos aqui. Então, cada vez que nós tomamos essa ceia, esse pão, aleluia, estamos praticando, nos lembra que estamos praticando nos faz entender que pode ser a última vez. Pode ser a última vez. Então, se eu não sei se é a última vez, o que eu devo fazer? É me preparar para toda ceia.
No versículo 28 ensina: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Eu acho interessante o que o salmista disse no Salmo 51. Eu acho muito lindo esse versículo e muito necessário, porque às vezes, geralmente a gente pede, a gente se examina nós mesmos, aqui manda aqui examinar nós mesmos. Mas o salmista está aqui, ele não quis se examinar. Eu acho muito interessante. Porque ele sabia que ele era um homem pecador, ele sabia que era um homem de guerra, ele sabia que ele era um homem matador, tinha sido uma luta, tinha um pecado grave contra o Senhor. Então ele decidiu, aleluia, deixar com esse critério com o Senhor. Ele disse: examina-me, Senhor, e prove meus caminhos, e vê se há alguma coisa ruim. Examina o meu coração. Aleluia. É por isso que há muitos doentes e muitos que já até morreram, porque não se examinaram para tomar a ceia do Senhor. Isso aqui não é uma simples reunião, é a maior e melhor reunião da igreja. O apóstolo Paulo, pelo Espírito de Deus, mandou para nos examinarmos. Aleluia. Mas examinar de verdade. Se nós achamos que tem alguma coisa que a gente não quer deixar, porque às vezes a gente diz: não, isso aqui deixa. Não, isso aqui não é nada demais. Não, a Bíblia nos manda nos examinar. E se acharmos difícil, se acharmos que não temos condição de fazer o exame da altura do que o Senhor diz, convide o Espírito Santo. Aleluia. Senhor, examina meu coração. Deus caminhos perfeitos. Olha para as minhas teosias. Olha para a minha desobediência. Senhor, me examina. Aleluia. Senhor, me examina. E olha e vê se há algum caminho mal dentro de mim. Veja se há, Senhor. O salmista se conhecia, ele sabia quem ele era. Daí ele pediu para o Senhor: me examine e vê se há algum caminho mal. E pronto, fica mesmo só assim na tua examinação. Não foi assim? Não foi. E tira, e manda na chuva. Aleluia. Se há algum caminho mal em mim, algum pensamento que não te agrada, algum desejo que não te agradou contigo, tira. Aleluia. Tira, Senhor. Aleluia. Expulsa, Senhor. Porque nós sabemos que a carne é mortificada. Glória a Deus. Infelizmente, algo que está em nós não podemos nos separar dela. A carne é mortificada. Muitas vezes nós sabemos que não podemos fazer ou dizer, nós fazemos. Infelizmente, mas quando nós pedimos para o Senhor, examina o meu coração e tira o que há dentro de mim, se não te agrada. Que me impede de ter comunhão contigo, que me impede de me mandar eu vou me negar. Que me impede de fazer a caixeira, fazer a tua vontade, aquilo que me impede de ser um crente com tudo em vantagem. Quando tu espera de mim, que me impede
abençoe em Cristo Jesus. Que nós possamos, você como está a condição dos irmãos, a condição da igreja, mas que nós possamos ter um coração sincero. Eu queria que os irmãos se levantassem para nós fazermos uma oração, reconhecendo a nossa fraqueza, reconhecendo o nosso lado, reconhecendo que nós pecamos, para pedir a Deus uma restauração total, dentro para fora, aleluia, restauração mental, restauração sentimental, para pedirmos que o Senhor examine o nosso coração contigo, aquilo que não te agrada, embora aquilo que não agrada a Deus seja uma coisa que a gente está tratando ali no cantinho. Mas que se estiver desagradando a Deus, não vale a pena. Aleluia. Não vale a pena. Então vamos orar ao Senhor. Grandioso Deus, nós estamos na tua presença. Preste, Senhor, a tomar o pão, a comer o pão e a tomar o vinho que representa o Deus. Ele nos fala da aliança que o Senhor fez através do sangue do seu Filho, nos levando de volta para Ele, nos fazendo virar a estrada, virar a página da nossa vida, para voltarmos para Ti, Senhor. E nós sabemos e confessamos que somos pó e cinza, nós não somos perfeitos. Nós somos cheios de defeitos. Quantas vezes nós te prometemos alguma coisa e não cumprimos, até nos esquecemos. Senhor, nós estamos de pé hoje aqui diante da tua presença, para te pedir encarecidamente, em nome do teu amado Jesus, o nosso amado Salvador, que o Senhor penetre, que o Espírito Santo de Deus vá mais profundo da nossa alma, vá mais profundo do nosso coração, vá mais profundo dos nossos sentimentos, da nossa mente, e lave, aleluia, e repreenda, e tire tudo que não te agrada, para que possamos tomar a ceia, meu Senhor, para que possamos ser dignos de nos alimentar, Senhor, com pão e com vinho, que representam o teu sacrifício na cruz do Calvário, e que nós possamos, Senhor, ter vida longa pela nação. Pela obediência a Jesus, pela obediência ao teu amor, pelo amor, Senhor amado, em fazer a diferença, Senhor, em olhar para Ti, altaneiramente olhar para Ti, com certeza firme de que somos comprados, lavados, purificados no teu sangue, e que estamos preparados para ouvir o toque da trombeta. Para assim, meu Deus, nos encontrarmos contigo e contigo vivermos para sempre. Eu agradeço a